Tá. Já. Pode mandar bola. Então vamos lá. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, o nosso querido Carlos Eduardo vem fazer a palestra de corpo presente, porque ele sempre faz virtualmente, né? E a gente traz computador, tudo. E hoje, depois de 3 anos afastado, por causa da pandemia toda, ele estará de corpo presente fazendo a palestra para nós, nos honrando muito com a sua presença e companhia. E nós aqui, mais uma vez, hoje é 26? Não, hoje é 29. 29 de março de 2023, estamos aqui às 8 horas da noite, como sempre, para falarmos sobre o Evangelho no Lar, que é o tema que foi escolhido para o Carlos Eduardo falar. Tema muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida do roteiro, de como faz o Evangelho no Lar, lá na página do Facebook eu disponibilizei tudo para vocês. Então tem o roteiro, tem o que significa o Evangelho no Lar, como ele é útil para vocês poderem se balizar e fazer das suas casas. Então nós vamos agora fazer a nossa oração de abertura. E vamos então mentalizar o nosso querido Mestre Jesus. Pedir a Ele que derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, o seu manto sagrado, que permita os seus mensageiros celestiais iluminarem esta nossa casa, iluminarem a todos os nossos médiuns que vão trabalhar na cromoterapia, doando a energia que todos nós viemos aqui buscar. Vamos agradecer as correntes Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul, e todas as demais correntes que em nome de Jesus conosco trabalham e já prepararam o ambiente desde as primeiras horas da manhã, para que nós aqui possamos receber as curas que nós viemos buscar, quer sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. Então nós vamos mentalizar muito Jesus, mentalizar a imagem excelsa do Mestre Jesus e pedir a Ele aquilo que nós precisamos. Um desses 3 ou 4 aspectos que a gente falou, o emocional, o espiritual, o físico, para que a gente possa receber tudo aquilo que já foi preparado para cada um de nós. E quanto mais a gente estiver ligado, desligado dos nossos celulares, desligado dos nossos problemas, mais nós receberemos, mais nós estaremos prontos e preparados para receber. Então, pedimos a Jesus, permita que a nossa fé se amplie a cada dia mais. Permita que nós possamos a cada dia mais ampliar a nossa reforma íntima. Estarmos, Mestre Jesus, buscando subir degrau a degrau para chegar à Tua seara bendita de amor e de trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Convidamos o Carlos Eduardo para vir fazer a palestra. Estrutura com você, não se abaixa aí. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, ao Plano Maior. Feliz, né, por estar novamente com vocês aqui presencialmente. E é sempre uma satisfação, né, estar nessa casa, falar do Evangelho de Jesus, estar em contato com vocês, com a espiritualidade amiga que aqui nos atende com tanto amor, com tanta boa vontade. E hoje não é diferente. O tema escolhido para a nossa reflexão é sobre o Evangelho no Lar. Eu sei que uma boa parte de vocês já ouviu falar do que é. Alguns já praticam, já realizam suas casas. Outros não. Por isso é tão importante a gente voltar nesse tema
Porque é uma prática saudável, essencial para o nosso bem-estar físico e espiritual. Se ainda ficar alguma dúvida sobre isso, depois do nosso encontro de hoje, eu peço a cada um que procure se informar, junto aos colaboradores dessa casa. Há tanta informação disponível na internet. Não fique restrito ao que eu vou dizer agora, que é muito pouco diante da importância do tema. Aqui é um convite. Mas vamos lá entender, por que realmente é tão importante realizarmos essa reunião em casa. Por isso que o nome é Evangelho no Lar. A gente poderia dizer também, seria Jesus no lar. Jesus e o Evangelho são sinônimos. Jesus, na sua pessoa, ele se manifestou através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, das suas palavras, dos seus testemunhos. Então, quando trazemos a memória de Jesus, registrada no livro do Evangelho, para o dia a dia de nossas vidas, Jesus se faz presente entre nós. Vocês lembram da promessa do Cristo? Quando ele disse, quando uma, duas, quantas pessoas estivessem reunidas em torno do seu nome, ele ali estará. Não podemos ter dúvidas sobre essa promessa no Cristo. Jesus está entre nós nesse exato momento, entre dezenas de pessoas que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Jesus está aqui, gente. Lembrando a todos que Jesus é o nosso governador espiritual. Ele presidiu o início, a formação do nosso globo planetário, do nosso planeta. E recebeu a missão de Deus de nos governar, de nos coordenar, de nos educar para o amor. Tanto é verdade que ele mesmo encarnou para testemunhar essas leis divinas e deixar com o seu testemunho esse caminho de vida. Então, Jesus no lar, Evangelho no lar, é aquele momento especial da semana em que nós nos comprometemos ao encontro com Cristo. A gente não tem agenda para várias coisas na vida? Agenda para o trabalho, para aquelas tarefas do lar, para pagar conta. Um monte de coisa a gente agenda porque é importante. Não podemos perder aquele dia, aquele horário, porque senão vai comprometer a minha vida financeira, familiar, profissional. É um compromisso comigo mesmo. Seria diferente a gente adotar um dia, um horário da semana para encontrar Jesus? Qual o grau de importância disso? Essa reflexão vai ficar para essa noite. Qual o grau de importância que damos para esse encontro com Jesus? E é aí que está a questão. Muita gente acha difícil, até às vezes impossível de realizar, porque, mas eu não estou habituado, eu não sei, eu não compreendo as palavras que estão lá no Evangelho, é coisa muito complicada, é coisa de sacerdote, de pastor, de religiosos. Esse sim tem que ler, tem que estudar a fundo o Evangelho. Eu não, sou leigo, não preciso disso. Será que isso é verdade? É um argumento que se sustenta a gente achar que o Evangelho é só para religiosos? Cada um de nós deve cultivar a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Não precisa ter um rótulo de padre, de freira, de pastor, para estar sintonizado com Cristo. Cada ser humano devidamente responsável, consciente da sua missão na Terra, deve comungar com Cristo em pensamentos, palavras e atitudes. Ou seja, vivenciar o Evangelho. Por isso que é tão importante a gente se habituar a ler, a compreender o que está ali gravado. Não são palavras mortas, perdidas no tempo. São palavras vivas, que nos encaminham para o bem, para a verdade, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Tudo que Jesus nos ensina é para o nosso bem, para o nosso progresso, para que a gente possa ser mais feliz. São as lições mais preciosas que podemos aprender, gente. De tudo que a gente recolhe na vida,
as mais importantes vêm de Jesus. Por isso que nós espíritas, normalmente nós nos referimos a Jesus como mestre, porque ele sim é o grande mestre, o grande educador dos espíritos. Ele sim tem o que oferecer, porque ele é a expressão maior de amor que conhecemos. Não há outro ser humano maior que Jesus, mais sábio, mais amoroso do que Jesus. Então é com ele que tenho que aprender. Percebem? Se a gente não chegou a essa conclusão, estamos nos perdendo pelos caminhos da vida, recolhendo, né, opiniões, né, estímulos de outras pessoas, de outras correntes, que nem sempre são adequadas para o meu progresso espiritual. Se sou cristão, espírita é ser cristão, eu tenho que seguir Jesus. Mas não apenas na retórica, na palavra decorada, é no coração. Seguir Jesus é seguir com o coração. E é aí que está a questão. Né? A gente às vezes traz um ranço, né, de experiências religiosas do passado, seja nessa atual encarnação ou de outras, onde a gente se costumou a adotar uma religião por conveniência, por obrigação. Jesus não nos ensinou a adorar a Deus, a seguir uma orientação religiosa por imposição, mas com amor. O coração tem que nos guiar, e a razão tem que ser essa linha mestra a nos conduzir às boas atitudes na vida. Onde está a dificuldade de realizar o Evangelho? Não é? Por que é tão importante? Porque quando a gente escolhe aquele dia, aquele horário, é um compromisso. E não podemos furar com esse compromisso. Por quê? Porque quando a gente estabelece aquela agenda semanal, não estaremos sozinhos em casa. Convidaremos quem desejar participar, seja a esposa, o marido, os filhos. Se ninguém quiser participar com você, faça você mesma, você mesmo. Não estará sozinho. Quem acompanhará? Se nenhum encarnado quiser acompanhar, quem vai acompanhar, gente? Os nossos amigos espirituais. Porque eles sabem da importância da realização daquela agenda, daquele encontro com Cristo. Eles estarão, sem dúvida, no horário determinado, naquele dia, prontos, de coração aberto para nos auxiliar naquele encontro. Percebe que não dá para fazer qualquer dia, qualquer horário. Hoje não vai dar, estou meio cansado, né? Fiz tanta coisa ao longo do dia, vou deixar para amanhã. Não. Os benfeitores estão ali do lado esperando e você vai adiar, deixar para a semana que vem. Percebem? Eles têm alto senso de responsabilidade. Não furam, gente. A gente às vezes fura. Dá aquelas escorregadas, né? Eles não furam. Eles cumprem. Se a gente escolheu, eles estarão. Estarão para nos ajudar. Porque todos nós temos necessidades, ou não? A gente só procura o Cristo na hora do bem-estar, da alegria, da bonança. Não. Todos nós temos necessidades. Individuais e da própria família. E quando nós nos reunimos em casa com esse intuito de aprender com Jesus, a gente propicia um ambiente espiritual muito melhor. Muito melhor. É como se, imagine a situação, que nós voltássemos de viagem, entrássemos em casa, a casa ficou fechada por um mês. Tudo fechado, trancado. Não é uma situação de desconforto quando chega em casa? Aquele ar pesado, aquele mau cheiro. Quando a gente abre o coração no Evangelho no Lar, é como se acendesse uma grande luz, uma clareira de luz dentro de casa. E ela vai iluminar, né, todo o ambiente, fazer verdadeiramente uma limpeza espiritual da nossa casa. Porque ao longo dos dias, por conta, né, dos nossos hábitos, nossos vícios morais, palavras impróprias,
nós vamos acumulando uma certa energia negativa dentro de casa. E ela é responsável por mal-estar, falta de harmonia entre os familiares. Não é? Então, o Evangelho no Lar vai ser um momento para realizar essa limpeza. Refazer, né? Restaurar aquele padrão vibratório para um nível mais elevado. Dar toda a proteção espiritual para aquele lar. Porque nós, né, insistentemente, somos mal influenciados. Estamos sujeitos a receber más influências espirituais, sejam de encarnados ou de desencarnados. Mas se a nossa casa está iluminada, se nós estamos iluminados, nós nos defendemos. Nós estamos, né, certamente protegidos contra essas más influências. Então é tão importante isso, gente. E as situações mais complicadas que estamos vivenciando, que seja uma enfermidade em casa. A gente não busca aqui, no tratamento espiritual, auxílio por uma enfermidade comigo ou com alguém mais próximo da minha família? Não é uma das propostas aqui da casa? Esse tratamento se prolonga para a nossa casa, não fica restrito a esse ambiente. Vocês acham que só aqui iremos receber assistência espiritual? Não. Os benfeitores nos acompanham durante toda a semana. Examinam o que acontece dentro de casa, quais são as dificuldades que enfrentamos, quais são as brechas morais que estamos deixando abertas para as más influências, para que eles possam atuar junto a nós e nos livrar dos problemas, desde que tenhamos boa vontade em buscar ajuda. Não é isso? Adianta a gente procurar o alto, buscar as coisas do alto, apenas para o dia, para aquele momento grave, e durante, né, para depois a gente não se importa mais. Os problemas voltam, gente. Porque a gente não tratou a raiz dos problemas. Só buscou soluções imediatas, instantâneas. E a vida não é feita disso, gente. A vida é uma construção. A gente precisa se habituar a construir todo dia um pouquinho mais. É aquela grande casa que nós estamos construindo dentro de nós, tijolinho por tijolinho, tijolinhos de amor, de afeto, de amizade, de fé. São tijolinhos que a gente vai, né, juntando, e ao longo da nossa jornada forma-se uma casa, um santuário interior, onde nós mesmos estaremos bem conosco mesmo. E por consequência iremos beneficiar quem vive conosco. Não é isso que Jesus nos ensina? Não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não se pode pôr uma luminária, uma lâmpada qualquer debaixo do móvel, escondê-lo, porque não vai surtir efeito algum. Quando a gente se ilumina por dentro com o Evangelho de Jesus, temos a missão de divulgar, expandir. Não precisa sair a pregar. É pregar com o exemplo. O exemplo fala mais alto do que as palavras. Não é assim que a gente aprende na vida concreta? Os exemplos falam mais alto do que as palavras. Mas é necessário falar, compreender, entrar na zona da consciência. Por isso que a gente realiza o Evangelho no Lar. Porque tem um momento do Evangelho que nós iremos ler um trecho do Evangelho, que está em Mateus, João, Lucas, Marcos, ou qualquer outro, né, do Novo Testamento. Iremos refletir sobre essas palavras de Jesus, o alcance moral do que ele está propondo, e aí perceberemos onde posso aplicar. O que isso tem a ver comigo, com a minha vida prática, com os meus desafios íntimos, com a minha vida familiar. Percebem que ao ler, e o Evangelho pede, né? O lar pede, uma pessoa do grupo vai ler, né, de forma inteligível, para que todos acompanhem a leitura, outra pessoa, ela mesma, faz um breve comentário sobre aquilo, para que todos possam ter um pensamento alinhado com Jesus. Ah, mas eu tenho dificuldade, não sei interpretar o padre, o pastor, né? Não!
Já foi esse tempo? Todos nós temos inteligência, senso moral, experiência suficiente para reconhecer onde está a verdade, onde está o erro, onde está o convite de Jesus, onde está a proposta de mudança. Não precisamos de intermediários para isso. Podemos sim ter apoio, um reforço, mas nós mesmos podemos chegar a conclusões tão importantes. E o Evangelho no Lar nos propicia isso. Vamos falar com as nossas palavras, segundo o nosso entendimento. Se alguma lacuna ficou naquele entendimento, os benfeitores vão complementar, gente. Às vezes as palavras que eu não consegui expor, eu vou receber pela intuição. Eu vou falar achando que fui eu que falei. E o Espírito Protetor que me soprou aquelas palavras. A gente nem nota. E a gente acha que foi, né? Falou bonito, né? Nossa, não sei de onde veio isso. Tenho certeza, foi o prefeitor, a prefeitora, que percebeu a tua dificuldade sobre aquele tema, se aproximou e disse, e você captou, porque você estava em sintonia com ela, com sintonia com ele. Isso acontece com todo ser humano, gente. Não precisa ser espírita, de qualquer corrente religiosa. Estamos sempre com possibilidades, intercâmbio com o mundo espiritual, para essas legiões de benfeitores voltados para o bem. Se queremos praticar o bem e nos melhorarmos, encontraremos sempre companheiros próximos a nós, a nos ajudar. E especialmente esses espíritos mais próximos, responsáveis pela nossa proteção individual, pela proteção da casa, da família, recebemos todos os dias. Confiem nisso, gente. Recebemos todos os dias. Então, imagine, é uma clareira de luz que se forma dentro de casa, mas especialmente dentro do coração. E aquilo é um convite para que esse estado interior se permaneça durante toda a semana. Porque o Evangelho no Lar não vai retirar os problemas assim num passe de mágica. Não é isso, gente. Irá nos ajudar a ter discernimento, força moral, equilíbrio interior para tomar boas decisões na vida. Se antes não tínhamos, se antes a gente se levava muito pela impulsividade, pela irritação, pela raiva, pelo inconformismo, que nos levava justamente ao desentendimento das pessoas, a partir do Evangelho no Lar, mais conscientes e lúcidos, iremos ter uma jornada diferente. Porque o nosso interior estará renovado. Percebem? Não foi lá fora que se modificou, foi dentro de cada um de nós. Isso é o objetivo do Evangelho no Lar, gente. E não precisem ter medo. Eu não estou falando que vai ter benfeitores ao nosso lado, já tem um pezinho atrás. Pessoal, vai estar cheio de espírito em casa, não é isso que eu quero. Mas todo dia tem. Todos os dias tem, gente. É que a gente não vê. A maioria de nós não vê. Mas todos os dias temos a companhia, a presença de espíritos dentro de casa. Resta saber se são boas ou más companhias. E a partir do Evangelho no Lar, garantiremos que teremos maior ocorrência de boas companhias. Percebem? O grande benefício de se praticar o Evangelho no Lar, gente, nós mudamos a nossa sintonia espiritual, elevamos. Eu dou sempre aquele exemplo do rádio, né? Muita gente hoje não usa o rádio, é sempre pela internet, streaming, né? Mas o rádio é um bom exemplo, porque ele tem inúmeras ondas, né? Radiofônicas, cada uma numa frequência, e de acordo com a nossa predileção, com o nosso gosto, a gente sintoniza naquela rádio. Né? Se eu gosto de uma rádio que toca só noticiário, é naquela que eu vou, todo dia. Naquele dia, eu quero ouvir a CBN, Bandeirantes, Jovem Pan, seja lá qual for. Ah não, meu negócio é música clássica, eu vou sintonizar na Cultura FM. Se eu gosto de samba, eu vou para outra, percebem? Eu sintonizo com a frequência que eu quero, com a qual eu me sinto bem. No plano do espírito, a mesma coisa. A gente se sintoniza com outras mentes que estão vibrando. E quando eu digo vibrar, é pensar, é sentir, é emoção. Se a gente habitualmente pensa, vibra, deseja e faz
sempre coisas mais elevadas, positivas, que beneficiam a ti mesmo e as pessoas, certamente que atrairemos, estaremos em contato com espíritos nessa mesma linha de pensamento e atitude. Se pelo contrário, né, a nossa sintonia está mais baixa, porque ainda estamos muito presos às coisas pequenas da vida, não é? Desentendimentos, raiva, guardando mágoa dos outros, sendo agressivo com qualquer pessoa, certamente outras companhias estarão ao nosso lado. Então, o Evangelho no Lar é esse momento especial para a gente se melhorar, gente. Não há nenhuma dificuldade de se fazer, mas precisamos dar o primeiro passo. Eu sei que vocês vão pensar, mas tem mais impedimento do que facilidade, né? Porque ninguém em casa é espírita, como eu vou propor isso? Com certeza alguém se identifica com isso. Não tem problema, gente. Se ninguém quiser fazer, faça você. Escolha aquele dia, aquele horário que você, sem dúvida, estará em casa, para justamente não adiar aquele compromisso. Eu, por exemplo, faço todo domingo às 10 horas da noite. Porque eu sei que 98% dos dias, dos domingos do ano, eu estarei em casa. E naqueles domingos que eu não estarei, porque estarei em férias ou em outro lugar, né, sempre que possível eu levo o Evangelho, eu vou fazer onde eu estiver. Só se for uma exceção da exceção que eu não vou fazer. Então, não estar em casa ou estar em viagem também não é argumento para a gente não fazer. Vocês vão perceber que quando se torna um hábito, a gente vai se ligar àquele hábito com prazer, com alegria de realizar, e não por obrigação. É essa a visão que a gente tem que ter. É um hábito que a gente tem que agregar à nossa rotina, porque ele nos faz bem, nos coloca numa situação melhor. E a gente se melhorando, melhora todos que vivem conosco. Inclusive aqueles que não concordam, que não querem participar. A benfeitora Joana de Ângeles tem um texto que ela diz, fala sobre o Evangelho no Lar, ela diz, olha, se um apartamento, num condomínio, se aquela família realiza o Evangelho no Lar, até o condomínio inteiro se beneficia daquele encontro. Olha o alcance. Não é apenas a minha família, mas todo o condomínio. Olha só, é todo o edifício iluminado por aquela célula de luz que está naquela casa, naquela família. Então, olha a grandeza, a importância de fazer o Evangelho no lar, gente. Trazer Jesus mais próximo de nós. Não ficar esquecido nas páginas do livro, gente. Ou a gente se lembrar dele apenas na Semana Santa e no Natal. Não é muitas vezes assim que o cristão lembra de Jesus? Semana Santa e Natal. Triste, né? Triste pensar que Jesus só é lembrado em datas como essas. Jesus tem que ser lembrado todos os dias. Na prece. Quando a gente agradece a Deus, estamos também agradecendo a Jesus por Ele ser o nosso apoio, nossa fortaleza, nosso farol a ser seguido. O que seria de mim sem o Evangelho, gente? Eu não estaria aqui com vocês. Poderia estar por outros caminhos, mas não estaria aqui. Se não fosse Jesus. Se não fosse o seu Evangelho. Se eu não tivesse tido a disposição, a boa vontade de ir ao encontro com Ele. E nós temos que fazer esse esforço. Religiosidade é para todos. Para todos, gente. É da faculdade humana, gente. Não adianta querer arrancar, achar que isso não existe. É só de certas pessoas. É de cada ser humano. Requer cultivo. É aquela parede, é aquela casa que nós estamos construindo dentro de nós. O Evangelho se constrói dentro de nós. É bonito pensar assim? Bonito pensar assim. Eu espero que todos possam refletir sobre isso, gente. Se ainda ficou alguma dúvida, procure orientação. Não fiquem, não guardem dúvidas. Né? Trabalhem essa possibilidade, se ainda não praticam, gente. Não há nada de tão difícil, tão custoso de realizar o Evangelho. É o encontro com Jesus.
assim como hoje nós estamos realizando esse encontro com Jesus, também se fará dentro de nossa casa, com todo o apoio da equipe espiritual que nos guarda e nos protege. Vamos assim, nos preparando para o segmento aqui da nossa assistência espiritual, mantendo o pensamento elevado, confiantes em Jesus, nos dirigindo a Jesus com muito respeito, com muito amor, lembrando as suas palavras, porque quando a gente lembra as palavras de Jesus, ela nos emociona, nos alegra, nos encaminha. Não é para ficarmos tristes, perplexos, o que eu faço da vida, não. Vem e siga-me. Para tanta gente Jesus disse isso, não seria diferente para nós no dia de hoje. Vem e siga-me. Um abraço carinhoso a todos. Que assim seja. Vamos então agora fazer a nossa parte, que são as vibrações. Vibrações que nós vamos fazer com muito amor, com muito carinho, buscando doar as nossas melhores energias. Nosso fluido vital, nosso ectoplasma, nossas melhores energias, nosso amor. A gente vai imaginar que aqui na frente da sala tem uma ânfora e nós vamos jogar toda aquela energia dentro da ânfora, facilitando a captação pelos amigos do plano maior da espiritualidade. E nós vamos então vibrar inicialmente pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta, principalmente entre Rússia e Ucrânia. Que aqueles dirigentes, aqueles presidentes possam encontrar um tratado de paz, para que todos aqueles que ali sofrem, que ali desencarnam todos os dias, possam voltar a ter a sua vida. Vamos vibrar também por todos aqueles que no incêndio no México, na fronteira com os Estados Unidos, desencarnaram no dia de ontem. 40 pessoas morreram queimadas. Que eles possam receber as bênçãos de Jesus, o resgate das equipes socorristas e serem encaminhadas aos hospitais do mundo espiritual. Vamos lembrar também pelo colégio aqui em São Paulo, onde uma professora desencarnou e 6 crianças, 4 crianças mais uma professora foram esfaqueadas. Que todos eles recebam as bênçãos de Jesus, as bênçãos da cura, do amor, do fortalecimento espiritual. Vamos lembrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem, através do equilíbrio de forças dos poderes legislativo, executivo e judiciário, um momento para o crescimento do Brasil, para que tenhamos muita saúde, tenhamos alimentação, tenhamos emprego para todos os brasileiros, e que possamos, Mestre Jesus, ter o país em crescimento, com muito equilíbrio. Nós vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, que as tuas correntes médicas aí se façam presentes, Mestre Jesus. Socorram, resgatem, ajudem, curem aqueles que ainda estão necessitando de ajuda. Vamos vibrar por todos os detentos, Mestre Jesus, que eles possam se arrepender dos seus atos, seus males praticados, que eles possam iniciar a sua reforma íntima ainda nesta encarnação. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus,
por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas e vale dos suicidas. Mestre Jesus, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar cada um desses irmãos, principalmente aqueles que se arrependem dos seus males praticados, arrependem das suas atitudes. Nós vamos lembrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de drogas, de cigarro. Que todos eles, Mestre Jesus, possam se conscientizar do teu exemplo. Que o teu evangelho seja o norte para cada um deles, que eles possam se livrar desse vício e seguir a sua vida em frente, crescendo espiritualmente. Vamos vibrar pelas creches, pelos orfanatos, pelos asilos. Vamos vibrar pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que os teus exemplos sejam o caminho para esses irmãozinhos seguirem, enquanto encarnados e depois desencarnados. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões. Que os dirigentes das religiões possam entender que o Deus é único, o que Ele quer é a paz para todos os homens da terra. Vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus, que as tuas luzes penetrem em cada um desses lares. Levem o equilíbrio, a paz e o amor a todos esses irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações anteriores. Que nós possamos pedir perdão a eles, que os nossos guias espirituais levem esse pedido de perdão, levem o nosso sincero arrependimento, que eles possam nos perdoar e possamos seguir juntos nessa estrada de evolução espiritual. Nós vamos vibrar por todos os desaparecidos, quer sejam jovens, crianças e adultos. Que as equipes de resgate possam ser intuídas no caminho a seguir para resgatar e trazer de volta ao seio de suas famílias todos os irmãos desaparecidos. Vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Mestre Jesus, que a tua luz se faça presente na casa de todos eles, trazendo o equilíbrio, o amor, a paz, limpeza espiritual em todas essas casas. Vamos vibrar agora pelos nossos lares. Que cada um dos nossos lares seja esterilizado com a tua luz branca, Mestre Jesus. Com o teu amor, todas as paredes, tetos, pisos sejam esterilizados. Que fluidos deletérios e miasmas sejam retirados. Irmãozinhos que eles estejam porventura com o intuito de trazer a discórdia, a desarmonia, possam ser esclarecidos e caminhados à tua seara bendita de amor divino. E Mestre Jesus, vamos pedir agora por todos aqueles irmãozinhos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Cada um desses irmãozinhos possa receber de acordo com a sua necessidade a cura, o equilíbrio, a harmonização. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Possamos receber então uma ducha de energias positivas, Mestre Jesus, restaurando todos os nossos centros de força, nos energizando, nos fortalecendo. E agora vamos pedir, Mestre Jesus, que todas as águas dos irmãos que estão na nossa live sejam fluidificadas dos seus lares, assim como as águas de todos aqueles que aqui estão presentes, que trouxeram as suas águas para serem fluidificadas, que elas também possam ser fluidificadas com a necessidade física e espiritual de cada um. E que Deus Pai possa nos abençoar agora, possa nos iluminar, permitindo que o equilíbrio e esse bem-estar que aqui sintamos
possam ser levados para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, onde quer que a gente esteja. Que a tua luz e o teu amor, Mestre Jesus, se faça presente junto de nós. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora sempre. Que assim seja. Vamos aos nossos avisos, como sempre. Então, lembrando a vocês que nós temos as cestas básicas que a gente distribui. Eu peço a vocês, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, que possam nos trazer algum item da cesta básica. Os itens da cesta básica estão no quadro branco ali à frente. E qualquer item que vocês puderem, qualquer quantidade, será muito bem-vinda. Nós temos também a entrevista de orientação com o Cláudio Lira, ser feita todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Quem tiver interesse na entrevista de orientação espiritual e física, pode agendar com a Margarida, ela fará o agendamento para vocês comparecerem. E aí, eventualmente, se houver necessidade de algum tratamento especial, nós temos o tratamento de cura, que é no último dia, no último sábado de cada mês. Então, vocês podem vir depois, mas tem que passar na entrevista primeiro com o Cláudio Lira. Nós temos curso básico na casa, todas as terças-feiras, 20 horas. Quem tiver interesse, quem quiser participar, conhecer um pouco mais da doutrina, conhecer um pouco mais do que é o Espiritismo, estão convidados a comparecer e a participar do curso nas terças-feiras, 8 horas da noite. Nós temos uma biblioteca no andar de cima com muitos títulos. Aqueles que quiserem ler um pouco mais sobre a doutrina, nós temos livros de estudo, tem romances, tem muitos títulos lá. Vocês podem levar, ficar um mês com o livro, depois devolvem e trocam. Estão me pedindo aqui para falar de uma rifa que nós estamos fazendo em favor dos irmãozinhos da cesta básica. Então, se vocês quiserem, puderem comprar, a gente agradece. É uma cesta de bombons e chocolates que está aqui anunciado para vocês comprarem, e a rifa fica com a minha querida amiga Margarida. Obrigado, Margarida. Nós temos também no fundo da casa um bazar. Se vocês quiserem dar uma passadinha, quando saem da sala de cromoterapia, vocês estão na frente do bazar. Meu amigo Luiz está lá para ajudá-los e orientá-los. Quem quiser comprar alguma coisa, também o dinheiro é revertido em favor das cestas básicas. Tá bom? Eu acho que era só. Bom, a garrafa de água eu sempre falo e vou continuar falando. Quem quiser trazer a sua garrafa de água de casa para fluidificar, porque aqui a gente não tem mais a aguinha que a gente tinha antigamente, então vocês podem trazer uma garrafa quando entrar na sala de cromoterapia, vocês abrem a garrafa de água para fluidificar lá dentro da sala. Tá bom? Deus abençoe vocês, uma ótima cromoterapia a todos e obrigado por estarem aqui conosco.